O Coritiba entra em campo amanhã às 7 horas da noite na Ilha do Retiro contra a equipe do Sport e não poderá contar com 2 jogadores. Chancedor e Júnior Urso não viajaram com a delegação e serão reavaliados pelo Departamento Médico do Coritiba. Um abraço, bom dia, Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. O Coritiba embarcou à tarde desta segunda-feira para Recife, ao local da partida de quarta contra o Sport na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil. Vale a vaga nas oitavas de final da competição nacional. Claro, deu para perceber na chegada aqui no aeroporto Afonso Pena atletas ainda muito abatidos, depois da segunda derrota por 3-0 em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a queda do técnico Antônio Oliveira, o time não conseguiu dar uma resposta em campo ontem diante do Fortaleza, com o Couto Pereira lotado. Mais uma derrota ruim, dura, pelo placar de 3-0. Leonardo Galbes, que é o auxiliar do Antônio Carlos Zago, quem esteve no comando da equipe na beira do campo, o Zago acompanhando de um camarote e, de fato, agora ele assume o comando do Coritiba, já esteve à frente da delegação no desembarque aqui no aeroporto, foi o primeiro a descer do ônibus, conforme a gente confere nas imagens, e vai comandar um treino, que será nesta terça-feira no CT do Náutico, montando a equipe que vai enfrentar o Sport. Em relação aos jogadores que foram chamados para essa partida, são 3 mudanças, contando quem jogou ou ficou no banco de reservas diante do Fortaleza. O zagueiro Vilar, ele que foi titular, grande surpresa na partida de domingo, até para a montagem de um esquema com 3 zagueiros. Todo mundo já sabia, não pode jogar na Copa do Brasil porque já defendeu o Maringá nesta competição, então ficaria de fora. Mas além dele, o volante Júnior Urso, também titular diante do Fortaleza, e o zagueiro Chancellor, que poderia entrar na equipe até para manter o esquema ali com 3 defensores, não viajaram com a delegação. Eles tiveram problemas físicos e serão reavaliados pelo clube nos próximos dias. Para os lugares deles, as escolhas foram as seguintes: o lateral direito Diogo Batista entrou ali na relação. Coritiba não tinha lateral direito no banco contra a equipe do Fortaleza, até uma expectativa de que o Marcos Vinícius pudesse também estrear no jogo do Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil não está à disposição, assim como o Vilar e outro contratado, o Matheus Bianchi. Eles já jogaram pelo Maringá no torneio, então o Diogo Batista, jovem das categorias de base, foi chamado ali para ficar na suplência do titular, o Natanael. E além disso, o ataque reforçado, o Wesley Pomba, jogador recentemente contratado, ele pertencia ao Grêmio, jogou o Campeonato Gaúcho emprestado ao Caxias, ele foi chamado pela primeira vez, pode fazer a estreia com a camisa alviverde. E o Matheus Cadorini, atacante alto, de referência, não vinha sendo relacionado para as últimas partidas, também apareceu ali na delegação que embarcou lá para o Recife. Quanto à formação, o técnico Antônio Carlos Zago, o time titular, ainda vai pensar, vai definir no treino que ele vai realizar no CT do Náutico, mas fica difícil, repetir a formação com 3 zagueiros, porque só tem 2 de ofício relacionados, o Kusevich e o Bruno Viana. Se quiser montar uma equipe com a linha de 3 atrás, vai ter que improvisar. Por exemplo, o William Farias, sabe-se que pode fazer essa função, apesar de ser volante de origem, e o Vitor Luiz, lateral esquerdo, que agora se tornou reserva do Jamerson, até vinha treinando como zagueiro, em alguns momentos com o técnico Antônio Oliveira. São algumas opções, mas o treinador pode mexer na equipe inteira, Meio de campo também não funcionou, o ataque não criou como poderia no jogo contra o Fortaleza, e o Zago chegando, claro, vai testando as melhores alternativas aí para tentar colocar o Coritiba no caminho, no rumo certo, já que os resultados recentes são muito ruins, Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba aqui no Tempo Extra.